Em 9 minutos a gente conversa normalmente com os jovens que se destacam nas competições, principalmente nas modalidades desportivas. É raro a oportunidade de a gente falar de outra modalidade de competição que talvez devesse ser aquelas mais valorizadas, né? Mas o que fazer? O que fazer? Por que às vezes um professor não ganha tão bem quanto um bom jogador de futebol? São as questões da vida que não nos cabe discutir apenas em 9 minutos. O que interessa é que hoje nós vamos falar de um jovem vencedor, campeão. Ele trouxe para o Espírito Santo a medalha de ouro numa modalidade muito importante para nós, que é o conhecimento. Eu vou conversar com um jovem, menor aprendiz, Jackson Carvalho, que ganhou a medalha de ouro na modalidade que ele disputou da Olimpíada de Conhecimento realizada pelo Senai Nacional, ou seja, na competição com as outras unidades Senai de todo o Brasil. Jackson Carvalho é o nosso medalha de ouro. É com ele que eu vou conversar. Jackson, em que área você disputou? Confecção de roupas. Confecção de roupa? Isso. E você, qual a sua com confecção de roupa? Você gosta, parou lá, você quer ser estilista, quer ser um designer, ou você quer fazer roupa direito? Qual é a sua? A partir do momento que eu entrei no Senai de Vila Velha, eu me dediquei bastante, eu acho que eu aprendi o suficiente na área e eu acho que eu tenho a capacidade de continuar nessa área. Eu participei da Olimpíada do Conhecimento, fui campeão, e isso foi um incentivo. Acho que a partir do ano que vem eu vou estar cursando a faculdade de moda para melhorar, né, meus conhecimentos e futuramente, quem sabe, ser um estilista, né? Então você, a partir da experiência do curso profissionalizante, né, do curso de aprendiz, que você descobriu então essa vocação. Isso. E a sua ideia agora é fazer a faculdade de moda? Para praticamente crescer nessa área, né? Porque se você ficar só fazendo roupa, realmente tem que ser estilista, ou seja, crescer na área. Criar o figurino, né? Isso. Criar o figurino, não executar o figurino. Até então você está na etapa do competente executor, você executou um figurino que te foi dado, não é isso? Mas é muito interessante saber, ver o caminho que você trilhou até chegar a essa medalha, que deve deixar muita gente satisfeita, particularmente o Senai, que investe na formação de vocês, né? Robson, aquela galera toda. Você chegou à etapa nacional passando por etapas locais, estaduais. Como é que foi isso? Conta um pouquinho para nós disso. Logo que eu entrei no Senai, o meu professor Leonardo, ele já comentou sobre essa questão da Olimpíada do Conhecimento. E eu pensando que, nossa, eu posso participar dessa Olimpíada, eu sei que isso pode melhorar a minha vida. Eu já, desde quando fazia curso no Senai, eu ajudava os colegas, né, de sala, tinha algumas tarefas que eles não conseguiam fazer e eu sabia, incrível, mas eu sabia, eles pediam para mim fazer e eu via nisso uma oportunidade de eu estar treinando mais, já que o tempo de curso, né, não é tão longo, porque a carga horária de 800 horas. E desde então ajudando eles, isso melhorar meu desempenho, a qualidade das tarefas que eu fazia dentro da sala de aula. E o meu professor me convidou para mim disputar uma etapa escolar dentro do Senai de Vila Velha. Lá eu competi com os alunos mesmo, que tinha 2 turmas, uma da manhã e uma da tarde. Ganhei deles, lá teve 2 simulados, né, simulados pequenos, porque a gente estava no começo. Depois de ter ganhado esses simulados, eu entrei treinando para estadual, que no caso seria feito lá em Colatina, competindo com um aluno de Colatina e um aluno do Senai de Linhares. E com, assim, essa determinação de tentar ganhar lá, eu tinha que treinar bastante. Eu treinava no Senai ali de Vila Velha, no período de 7 horas da manhã, tinha dia que eu ia até às 7 horas da noite. Muito treinamento mesmo, porque a questão lá não é muito fácil. A etapa estadual, a gente teve que fazer 3 simulados, teve um em novembro do ano passado, teve um em janeiro e teve um em maio. A minha classificação foi subindo, no último simulado eu consegui ganhar. Depois de ter ganhado, eu intensifiquei mais os treinamentos para a etapa nacional, que o grau de dificuldade é bem mais pesado, a questão psicológica também, porque lá tem muitas pessoas visitando, o número de competidores é bem grande e um evento muito grande, né? Então eu treinava mais ainda, tinha vezes que eu treinava 12 horas por dia, estava lá o Francisco Lofego me apoiando psicologicamente, emocionalmente, o Evandro Petró, que é o gerente da unidade, também sempre dando aquela força, e o meu professor Leonardo, ele sempre me incentivando, falando que a gente tinha chance de ganhar. Eu tenho muito, sim, a agradecer a ele, né, por
tudo que eu sei na área de confecção, praticamente eu aprendi com ele. Então, eu treinei muito durante a competição, que foi realizada em junho, lá em Santa Catarina. Eu praticamente fiz aquilo que eu tinha aprendido já, né, no processo de treinamento. Consegui desenvolver bem as provas que foram dadas lá, e com isso, né, consegui ganhar o primeiro lugar na Olimpíada do Conhecimento, na modalidade de confecção de roupas, que a minha prova foi lá em Santa Catarina. Você se lembra com quantas pessoas você competiu? Lá em Santa Catarina, eu competi com 17 estados, somando junto com o Espírito Santo, que eu estava representando, daria 18 estados. E se a gente fosse calcular pela uma média, cada Senai do Brasil, né, no caso do estado, teria em média mais ou menos 150 alunos por escola, uma média. Se a gente colocar 3 escolas por estado... 450. Mais ou menos 450 alunos, para mim conseguir ganhar o primeiro lugar. Lá na Olimpíada tinha 18 competidores, o melhor de cada estado, né, estava lá representando o seu. Tinha alguns estados muito fortes no ramo de confecção, no caso São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Norte, são alguns estados muito fortes. Eu acho que eu ficou bem na fita. Fiquei bem na fita, depois de ter treinado muito. Em 9 minutos, hoje estamos conversando com o menor aprendiz, Jackson Carvalho, medalha de ouro na Olimpíada do Conhecimento do Senai, modalidade aprendiz de confecção. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o menor aprendiz Jackson Carvalho, medalha de ouro nas Olimpíadas do Conhecimento do Senai, realizada em Santa Catarina. Já que você falou a respeito das etapas que você veio levando e vencendo até chegar a esse grande momento, que você está com essa medalha bonita aí pendurada no pescoço, logo o Cezinha nos vai mostrar ela, as etapas, em que consiste verdadeiramente a competição? No seu caso, na modalidade confecção de roupa, né? Existem muitas outras, que mais de 10, 15 modalidades, né? O total da Olimpíada no nível nacional são 47 ocupações. 47 ocupações. Na primeira etapa que eu participei foram só 15. Mas na sua modalidade não tem mais competição, você já ganhou. Só em 2010, no caso, que seria outra Olimpíada. Espero que você traga o bicampeonato, mas eu quero saber de você o seguinte, em que consiste a prova? Na área de confecção, a gente tem que fazer planejamento do que a gente vai fazer durante a prova. Eles te dão os modelos? Isso, dão os modelos. Eles oferecem os modelos. Na prova lá, na área de confecção, eles entregam a prova escrita, né, a teórica, a gente faz a parte teórica, que no caso seria planejamento, que no final é avaliado em 10%. Depois de ter feito o planejamento, a gente vai para a parte de modelagem, que é feita no sistema de CAD, Audace, que é próprio para a área do vestuário. Depois de ter feito essa modelagem, a gente corta o tecido, depois a gente vai para as máquinas para fazer a confecção. Só um detalhe, a modelagem está na fase... A modelagem está na fase de planejamento ou de execução? De execução. De execução, quando você modela no CAD. E na soma total das notas é 100%. O processo de planejamento é avaliado em 10% do total da nota, o processo de execução 10% também, e o produto vale 80%, que claro, é o resultado daquele trabalho que a gente fez durante aquela prova. Lá são 4 módulos, cada módulo é executado em um dia. O primeiro dia, lá na Nacional, o primeiro dia foi um módulo de 4 horas, porque não precisou de fazer o processo de modelagem. Já veio pronto, a gente somente executou. E os outros 3 módulos foram de 6 horas. Teve o primeiro módulo e o segundo foram em tecido de malha, e o terceiro módulo e o quarto foram em tecido de brim. Então, você falou em tempos de 6 horas para a execução da tarefa? Isso. 6 horas... Desde o planejamento, a execução. Bom, planejamento e execução, porque o produto é o resultado final desse trabalho de 6 horas. Planejamento e execução. Você fez que peças de roupa? Lá na Olimpíada Nacional, eu fiz uma blusa feminina, em malha, com gola V, uma saia em brim, com um bolso chapado e com uma prega macho. Fiz uma blusa feminina toda embutida no brim, que no caso seria uma peça de alfaiataria, e uma camisa de malha
Não, e um vestido de malha. Camisa de malha foi na etapa estadual, estou me confundindo. Foi um vestido de malha. Na soma dessas peças todas que você obteve o primeiro lugar? Isso, na soma de todas as notas, no caso, a nota do planejamento de todas as 4, a nota do... Execução? Na soma da execução de todas as 4. E as peças mesmo, e as peças mesmo. E na soma de todas as notas dos 4 produtos, resultaram em uma pontuação de 86,35%, que me levou a ficar no primeiro lugar. Mas o que avalia no produto? No produto são as medidas, né? Na prova vem um desenho técnico com as medidas que a peça vai ter que ficar depois de pronta. Então a gente executa a modelagem toda em cima daquelas medidas, porque a peça depois de pronta tem que ficar com aquelas medidas. Tem alguma tolerância, mas são bem pequenas. Aí eles avaliam medidas, questão de zelo na própria peça, questão de acabamento, se a peça está bonitinha, questão de visual, se a peça está bonita em si, né, quando eles pegam e olham a peça, e avaliam o alinhamento de costura, regulagem dos aparelhos que a gente faz. A gente tem que saber regular os aparelhos que a gente vai utilizar durante aquela execução da prova. Você tem que ter um domínio do equipamento. Isso, domínio de equipamento. Uhum. Bem, então mas normalmente você parte de um figurino ou modelo. Isso, o modelo já vem definido na prova teórica, que no caso vem numa folha, eles entregam algumas folhas com algumas... Agora que você está estimulado por essa conquista, que você resolve adotar de vez o ofício, né, na área de confecções, então a sua ideia é evoluir do cara que faz a confecção para o cara que projeta, né? Porque uma coisa é executar dentro de procedimentos corretos, onde você se revelou campeão. Outra coisa é criar um modelo, né? Que vai estar a criação é uma coisa mais ampla, né? É algo mais avançado, e para quem já tem o domínio na área da confecção, né, de execução, é bem mais fácil, sim, eu acho que é bem mais fácil trabalhar na área de criação, porque a gente sabe que a gente está criando uma coisa e se é possível ou não desenvolver aquilo que a gente está criando. Sim. Agora, hoje você, bom, seu projeto agora é de fazer a faculdade, a partir do ano que vem. Você concluiu o ensino médio? Eu terminei o ensino médio no ano passado, e a partir do ano que vem eu pretendo estar entrando na faculdade de moda para me avançar mais nessa área. Você estudou também o ensino formal, o ensino médio, estudou também no sistema, na SESI, não, né? Eu sempre estudei em escola pública, sou de família humilde, não sou assim, aquela pessoa, talvez ganhou porque é uma pessoa já nessa área, não. Quando eu entrei no Senai, eu entrei pela empresa, né? Minha mãe trabalha na Mona, a empresa me contratou para fazer serviço de menor aprendiz. Aí os menores aprendizes são mandados para o Senai, lá de Vila Velha, que a Mona contrata, e eu fiquei lá durante um ano fazendo curso. Quando eu entrei lá, eu não sabia nada na área de confecção, então o meu professor Leonardo, ele me deixou bem capacitado para ir lá e ganhar. E está claro para você agora que você quer ser um estilista? Eu acho que sim. Depois de ter uma vitória nessa área, eu acho que pretendo continuar nela. A gente se congratula com você, parabéns, Jacques, é uma belíssima vitória. Acaba sendo uma vitória também da instituição que te ensinou, né? Do professor que investiu em você, dos seus pais, né? Uma bela vitória. A gente espera que o Jovem Capixaba seja campeão também nessas modalidades de disputa. Parabéns. Obrigado pela sua presença. Em nome do Senai, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, revelando, né, que o Senai tem uma educação profissionalizante bem competente. Também eu quero Quer aproveitar para agradecer? Quero aproveitar para agradecer também todo o apoio, né, que eu recebi do Senai, do Robson, do Evandro, igual eu já comentei, Evandro Petroc, do Francisco Lofego, e toda a equipe que esteve organizando esse evento aqui no estado para que a gente pudesse ir para lá e sair campeão. E do Leonardo? E do Leonardo, principalmente, que foi o meu instrutor campeão também. Parabéns, Jacques. Enorme notícia a presença do Jackson Carvalho, menor aprendiz, que trouxe para nós a medalha de ouro das Olimpíadas de Conhecimento do Senai, realizada de todos os Senais nacionais em Santa Catarina recentemente. 9 minutos, volta amanhã.